Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de ontem. E aí a tia pede que vocês abram o livro na página 256, onde nós estamos falando sobre o metabolismo das bactérias, certo? E aí a gente viu que o quê? Que as bactérias elas têm energia e elas têm nutrientes de diferentes maneiras, né? E que para a obtenção dessa energia e para a necessidade do gás oxigênio para realizar esse processo, existem dois grupos de bactérias, né? Que são o quê? As aeróbias e as anaeróbias, certo? E aí a gente vai entender, ó. As bactérias aeróbias, elas necessitam de gás oxigênio para obter energia. Já as bactérias anaeróbias, elas não necessitam desse gás para obter a energia. Então, assim, nesse último grupo, né, nas anaeróbias, existem bactérias que vivem na presença do gás oxigênio e também bactérias que não conseguem sobreviver na presença desse gás, pois para elas esse gás ele é tóxico. Então, nós vamos observar aqui, gente, né, como ocorre uma fermentação lática que faz parte do metabolismo das bactérias aeróbias, tá? Nós temos aqui a representação da bactéria, né, dessa célula bacteriana, e a gente vê, ó, que a glicose ela é quebrada, originando uma molécula menor, denominada ácido lático. Nesse processo ocorre a liberação de energia, que é utilizada pelo ser vivo. A quantidade de energia liberada pelo processo de fermentação é menor do que a liberada pela respiração celular. Dando continuidade, né? Aqui na nossa página 257, a gente vê mais alguns exemplos de bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias. Gente, as bactérias que a gente acabou de estudar, né? E que fazem a decomposição da matéria orgânica, obtêm seu alimento de substâncias presentes no meio onde vivem. No entanto, essas bactérias, né, que assim como as plantas produzem o seu próprio alimento, elas são consideradas produtoras das cadeias alimentares. As cianobactérias, por exemplo, produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Nesse processo, elas utilizam gás carbônico, água e energia luminosa para produzir glicose, seu alimento, e gás oxigênio, que é liberado pelo ambiente. E como que acontece a reprodução das bactérias? Acompanhe, página 258. Bom, a fim de estudar, né, as bactérias, os cientistas geralmente utilizam meios de cultura. Esses meios são formados por diversos componentes que facilitam, gente, o crescimento e a produção dessas bactérias. Além disso, os meios de cultura são mantidos em condições que favorecem a reprodução dos micro-organismos. Para obter essas condições, normalmente a temperatura e a renovação do ar atmosférico são controladas. E aqui nós temos, né, a representação da cultura de uma bactéria, onde esses micro-organismos eles são comumente utilizados em pesquisas para estudar a estrutura e o metabolismo dessas bactérias. Os pontos ou manchas esbranquiçadas são colônias de bactérias. Nós temos um gráfico, né, que ele mostra a quantidade de bactérias no decorrer do tempo desse cultivo. E aqui, ó, a gente percebe que o quê? Que a quantidade de bactérias ela aumenta no decorrer do tempo de cultivo. E esse aumento ele ocorre por quê? Ocorre porque as bactérias elas se reproduzem, né? E nesse processo uma bactéria se divide originando outra. E nós temos aqui a reprodução assexuada de bactérias, tá? Onde a gente vê aqui, né? No primeiro esquema, inicialmente, o cromossomo bacteriano ele se duplica.
a parede celular e a membrana plasmática, elas crescem e dobram-se para dentro da célula. Formam-se membrana celular e parede celular, separando a célula em 2 compartimentos, cada um contendo um cromossomo bacteriano. E, por fim, os 2 compartimentos se separam, originando cada um uma célula bacteriana. E aí, página 259. Nós vamos falar do reino dos protoctistas, certo? E o que é isso? É um reino que é formado por seres vivos eucariontes, unicelulares e pluricelulares. A maioria dos representantes desse reino vive em ambientes aquáticos, terrestres, úmidos ou no interior do corpo de outros seres vivos. E aí estudaremos agora 2 exemplos desses protoctistas, tá? Que são os protozoários e as algas. Falando dos protozoários, gente, são organismos unicelulares, eucariontes e consumidores das cadeias alimentares. Eles se alimentam principalmente de bactérias. Apenas alguns são parasitas e podem causar doenças. Os protozoários têm células de formatos e estruturas bastante variados, e algumas espécies mudam de formato durante o ciclo da vida. Então, esses seres vivos, eles podem ser agrupados de acordo com vários critérios, tá? Entre eles, a sua forma de locomoção. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, ó. Alguns protozoários, como o Plasmodium vivax, apresentam diferentes formas de locomoção de acordo com a etapa do seu ciclo de vida. Eles são chamados esporozoários e podem infectar o ser humano por meio da picada do mosquito prego, causando a malária. Na fase de infecção, não apresenta estruturas especializadas para locomoção, sendo, portanto, imóveis. Nessa fase, eles são transportados para diferentes regiões do corpo humano por meio da corrente sanguínea. E nós temos os protozoários que apresentam flagelos, que são chamados os flagelados. Os flagelos, eles são estruturas alongadas, né, que realizam movimentos ondulatórios responsáveis pela locomoção, tá certo? Os protozoários, gente, que apresentam cílios são chamados ciliados. Os cílios produzem estruturas e composição semelhante às do flagelos, porém apresentam um tamanho menor e geralmente existem em maior quantidade, tá? Os protozoários que se locomovem por meio do pseudopodes, né, formam um grupo conhecido como risópodos. São projeções da membrana plasmática e utilizam na captura de alimentos e na locomoção, tá certo? Nessa aula a gente vai ver até aqui, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai iniciar falando sobre a reprodução desses protozoários, tá certo? E a tia tinha deixado umas questãozinhas para casa e a gente vai corrigir essas questões, tá bom? Então, vamos lá. A tia deixou para vocês as questõezinhas da página 254, 255, 256 e 260. Então, vamos lá acompanhar a nossa correção agora. Vamos iniciar pela questão 1. A manchete relata que bactérias podem ser encontradas nos planos de cozinha. Onde mais podemos encontrar esses seres vivos? Bom, gente, as bactérias elas podem ser encontradas no corpo do ser humano e de outros animais, nas plantas, nos ambientes, em alguns alimentos, nos objetos que utilizamos no nosso cotidiano, entre outros locais. Questão 2, gente. Quais seriam as consequências para o ambiente caso não ocorresse a decomposição da matéria orgânica? Bom, essa questão é para se fazer refletir sobre a importância das bactérias e da decomposição da matéria orgânica para o ambiente, né? Vocês podem estar comentando que o quê?
Caso não ocorresse a decomposição, provavelmente haveria um acúmulo de restos de plantas e de animais, resíduos orgânicos, entre outros. Além disso, poderia ocorrer falta de nutrientes para os seres vivos, pois a reciclagem de nutrientes nos ecossistemas ficaria comprometida. Questão 3. Como você explicaria a produção do iogurte natural como o que a Marielle fez? É uma resposta pessoal, né? E aí vocês podem estar respondendo que o quê? Que ao adicionar o iogurte, as bactérias lácteas presentes neles fermentam o leite, resultando na produção de iogurte. Quarta questão, a ameba pode causar a amebíase, que se caracteriza principalmente por causar disenteria e dores abdominais. A transmissão ela ocorre por meio da água ou de alimentos contaminados, né? Com base nessas informações, como podemos prevenir, gente? Pode ser prevenida por meio de práticas de higiene, como lavar as mãos após ir ao banheiro, não ingerir alimentos ou águas contaminadas, cozinhar bem os alimentos, manipulá-los em condições adequadas de higiene, exigir dos governadores saneamento básico, entre outras medidas. Então, essa foi nossa correção, e aí a tia pede que para vocês exercitarem mais o que a tia falou para vocês estejam fazendo a atividade da página 264, tá? Respondam, me enviem, que na nossa próxima aula a gente corrige e dá continuidade à explicação do nosso capítulo.